Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Eu sou Letícia Monclaro, fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício. E nessa primeira temporada vamos juntos transformar a sua realidade, a nossa realidade, através do compartilhamento de experiências, vivências, conhecimentos e técnicas. E uma das técnicas poderosas para transformar a sua vida é a análise. E não estou falando só da ferramenta psicoterapêutica, mas também de você parar um pouquinho no dia a dia para repensar as suas atitudes. E foi assim que eu montei a Tríade Poderosa. Lá no episódio passado nós focamos no primeiro pilar da Tríade, que é a saúde. E hoje nós focaremos no segundo pilar, que é o de relacionamentos. No próximo episódio, aí a gente já parte para falar sobre money, dinheiro, como esses três aspectos impactam diretamente na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Eu preferi dividir os episódios assim. Então, se você não escutou o primeiro, não tem problema. Fica nesse episódio, escute ele até o final, reflita de coração aberto e depois você pode voltar. Não tem problema. Já que o importante é você lembrar que a ordem da tríade deve ser seguida na sua vida. Primeiro, cuidamos da saúde, depois dos nossos relacionamentos, dos nossos familiares e, por último, o nosso trabalho tem prioridade. Porque se nós invertermos a ordem, a conta não fecha. Sem mais delongas, vamos começar pelo começo? Quando na Tríade Poderosa nós vamos falar aqui do pilar da família e dos relacionamentos, eu não tô falando só de pai, mãe, aquelas pessoas que você tem uma convivência mais estrita, porque às vezes mora no mesmo teto, né? Tipo avô, avó, tio, tia, enfim. O responsável que te criou, se você ainda mora com ele ou tem bastante convivência, eu não tô falando só dessa pessoa. Eu também tô falando dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho que você tem mais contato e também, não vamos deixar de fora, né, os relacionamentos amorosos. Escolher muito bem esses relacionamentos, escolher de forma inteligente, sempre focando no seu objetivo e também observando o que você pode agregar para essas pessoas é fundamental para uma boa qualidade de vida. O nosso emocional está extremamente ligado ao físico. Não à toa, hoje em dia temos visto a prevalência de tantas doenças autoimunes e psicossomáticas. E mesmo você, que é antissocial e não gosta muito de ter uma grande rede de amigos, lembre-se da frase de John Donne: nenhum homem é uma ilha. Então, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, é preciso enfrentar o dilema do porco-espinho de Schopenhauer e achar o equilíbrio entre os espinhos. Se você nunca ouviu falar do dilema do porco-espinho, fica tranquilo. Ele é uma ótima comparação de como que a convivência nos traz conflito e faz com que a gente gere conflitos também. Infelizmente, eu vejo muito na internet hoje conteúdos que culpabilizam sempre o outro. O outro é o problema, o outro é narcisista, o outro é isso, o outro é aquilo, e pouco responsabilizando o eu. Isso gera um vício e um ciclo vicioso eterno, porque você nunca muda o padrão quando você analisa o outro. Afinal de contas, você não tem ação nenhuma sobre a ação dele, você só tem sobre as suas ações. Então, dentro do dilema porco-espinho, é como se todos nós fôssemos porcos-espinhos no inverno. Sentimos frio e logo procuramos a companhia um do outro. E assim que nos aproximamos, como temos espinhos, ferimos e somos feridos. Os espinhos podem ser comparados a traumas, a agressões, a discussões, a discordâncias. Todas as atitudes que temos durante uma convivência e que magoam. O silêncio, a falta de comunicação, ou uma comunicação agressiva, uma comunicação não assertiva, ou então a falta de posicionamento, criar expectativas demais, enfim, a lista é grande. E o que nós precisamos tirar de denominador comum é um bom equilíbrio entre a distância onde os seus espinhos e o do outro, e ainda assim, para aproveitar o calor humano, que é ele que nos agrega e nos diferencia até mesmo das máquinas. Sem relacionamentos, sem interação humana, a mente enlouquece e o corpo adoece.
Não à toa, solitárias são usadas como maneira de correção para presidiários, já que privam ele de todo o aspecto saudável de uma vivência humana, principalmente o contato. E todo o relacionamento ele está baseado em 4 pilares fundamentais que nós vamos discutir a partir de agora. E são eles: o respeito, a confiança, o diálogo e os sentimentos. E quando eu falo de qualquer relacionamento ser regido por esses pilares, eu também estou falando do relacionamento da gente consigo mesmo. Fica bem redundante, né, essa frase, mas é para enfatizar mesmo. Como você tem se tratado? Analisa se você tem se respeitado, se você tem confiado em si mesmo, se você tem tido bons sentimentos por você. E também vamos começar a observar ao seu redor se as pessoas mais próximas a você também têm respeitado esse pilar. Se você também tem respeitado essas pessoas. Vamos então começar a falar pelo respeito? Quando a gente fala de respeito, é muito fácil a gente analisar logo aquele relacionamento abusivo, onde falta respeito com o físico do outro, com a integridade emocional. Mas vamos voltar e ver o respeito consigo mesmo em primeiro lugar? Porque esse é o que origina grandes questões. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando você está num ambiente em que as pessoas não são receptivas com você, se você se mantém ali se torturando, querendo provar o seu valor para quem não vê ele, você está faltando respeito com você. Não são as pessoas. Elas te mostraram desde o início que você não era querido ali. Então retire-se. Quando você coloca um objetivo na sua vida, olha, agora em 2024 eu vou emagrecer. Preciso perder 10 quilos, 20, 30, não importa a quantidade de quilos. E na primeira semana, no primeiro dia, você malha e quando você malha, você sai direto pro McDonald's porque deu fome. Quando você paga a academia e não vai, quando você paga o Pilates e não vai. Sinceramente, nós profissionais da saúde não queremos patrocínio, a gente quer dar resultado, a gente quer gerar transformação. Pode parecer ser um pouco duro falar dessa forma, mas é a realidade. Não basta só o pagamento em dia, basta você estar assíduo, basta você estar ativo, basta você estar em movimento. O movimento gera resultado, gera prosperidade, gera o alcance de objetivos. Quando você descumpre os combinados consigo mesmo, você está faltando respeito com você. Agora, quando a gente vai para a esfera de analisar os relacionamentos, sim, nós temos o desrespeito verbal, nós temos sim o desrespeito à integridade física, mas também temos o desrespeito mais sutil, quando desrespeitam as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Eu tive uma situação bem estressante assim na escalada e nas trilhas que eu faço, porque como eu tenho um problema visual, que eu contei para vocês no primeiro episódio com mais detalhes, a minha grande dificuldade nas trilhas é a profundidade. Então enxergar a diferença entre os degraus, enxergar se é um buraco, se é só uma valinha. Então eu não sei se tem 10 centímetros ou 30, entende? Então eu automaticamente, por não ter tanta segurança visual, eu ando mais devagar. Então, nesse fatídico dia, eu tava andando com um grupo e tal, e aí algumas pessoas se irritaram pelo fato de eu estar andando mais devagar, mas seguiram sua vida e eu fiquei pra trás com bons amigos que ajudam. E aí, depois disso, passadas assim, umas semanas, em um outro local de escalada, das pessoas que estavam envolvidas nessa caminhada comentou assim, eu não escalo com Letícia porque ela é muito lenta. Eu não gosto de gente lerda. Você entende a falta de respeito que envolve nisso? Quem não quer andar com essa pessoa sou eu. Porque eu quero alguém que me respeite. Eu não tenho como melhorar a minha visão. Se eu tivesse como, eu já teria feito, concorda? Que se fosse uma coisa mutável, eu não ia querer, porque me beneficia. Então, se não tem mudança, não tem procedimento, não tem medicamento, ainda não existe uma tecnologia que vai mudar isso, eu só vou andar com quem respeita essa minha dificuldade. E aqui eu tenho uma dificuldade física, mas existem outras N dificuldades. Se você tem dificuldade para expressar seus sentimentos, se você tem dificuldade para ser proativo, se você tem dificuldade com rotina,
Englobe pessoas na sua vida que te ajudem nessa jornada. Peça ajuda também. Se você está com dificuldade para entrar numa rotina e você tem um companheiro, uma parceira, peça ajuda. Porque às vezes a gente fica, fulano sabe, cicrano sabe, mas não, às vezes fulano e cicrano não sabem. É preciso dialogar. Não à toa, esse também é um dos pilares. Mas calma. Dentro do respeito, eu tenho sempre uma colinha aqui para não me perder. A gente tem que falar das individualidades. Que, diferentemente das dificuldades, as individualidades fazem você ser você. Ser o João diferente do João Pedro. Mesmo que existam dois Joões Silva, eles são pessoas diferentes. As individualidades são as peculiaridades de cada um, o jeito de agir de cada um. Você respeitar que o outro tem uma mania X ou Y, uma mania pequenininha, ou o outro respeitar as suas manias, é também interessante. Porque quando o outro não respeita, por exemplo, que você tem o toque, que é o caderno sempre à esquerda e ele fica mudando para a direita, uma hora vai acabar tendo briga. Apesar de ser só um caderno e uma coisa tão pequena. Mas a convivência gera isso, espinhos. Então, se a gente pode evitar espinhos, a gente evita estresse, ansiedade, brigas. Vai dizer pra mim, por que quando a pessoa fala, preciso conversar com você, mas tem que ser pessoalmente, gela a alma por dentro. E aí você fica desesperado, você já fica pensando em tudo que pode dar errado, tudo que você possa ter feito para desagradar aquela pessoa. Exatamente por isso. Você tá estressado, ansioso, nervoso, da mesma forma que essas desconexões, essa falta de respeito, a pessoa fala que te ama, mas ela tá te desrespeitando, a pessoa fala que gosta de estar do seu lado, que torce por você, mas ela não respeita os seus objetivos, mas ela não agrega nos objetivos dela. Aliás, ela não agrega nos seus objetivos. E agora que você já culpabilizou bastante as pessoas ao seu redor, olhe pra você. Como você tem respeitado os objetivos, as individualidades e as dificuldades das pessoas ao seu redor. Respeitar os limites é fundamental. Tanto a gente respeitar os nossos limites, eu respeito que eu tenho um limite visual. Então eu não faço trilhas noturnas sozinhas, porque é a dificuldade da dificuldade visual. Agora, eu também respeito o fato de certos relacionamentos não me fazerem bem. Então eu me afasto da pessoa caso eu tenha vontade e possa, né? Porque nem sempre a gente pode se afastar daquilo que faz mal, a gente às vezes tem que aprender a lidar. Mas se eu não preciso e tá me fazendo mal, eu vou me distanciando aos poucos e todo relacionamento é uma planta. Se você para de cuidar, morre. E agora, como é que o respeito pode impactar na nossa saúde? Quando você deixa que desrespeitem os seus limites ou você desrespeita os seus limites, a imunidade baixa. Porque o estresse, ele é fatal para a nossa imunidade. E aí começa a aparecer as gripes, as dores de garganta, as infecções oportunistas, candidíase. Nossa, como que é comum. A pessoa tá ali sufocada, não consegue falar que está sendo desrespeitada, ela já está se desrespeitando no processo e vem. Candidíase de repetição, 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 o médico passa remédio, não melhora. Aí a pessoa vai, externaliza, resolve o problema, acabou candidíase. Acabou dor de garganta, acabou gripe, saúde de ferro. O segundo pilar anda bem coladinho com o primeiro, que é a confiança. Como que tá a confiança em você? Vamos colocar aqui um exemplo simples. Como é que você vai confiar no outro para se relacionar se você mesmo não cumpre os acordos que você faz consigo mesmo? Como que você vai cobrar que o outro está sendo incoerente e logo não confiável? O outro fala X e age em B. Se você também faz a mesma coisa, se você também se porta, se expressa de forma incoerente. Você fala, hoje eu vou acordar às 5 horas da manhã. Chega às 5 horas, você bota o celular na soneca. 5h10 você não acorda, 5h20, 5h30 você já levanta atrasado e sai correndo. Não lê, não faz o devocional, não cumpre as tarefas que você tinha se proposto a fazer para acordar às 5 horas da manhã e realizar. E aí vem a frustração. E aí
vem a falta de produtividade, porque você já iniciou o dia se frustrando com você mesmo, vendo que as incapacidades, vendo como se você fosse o cocô do cavalo do bandido, porque nem acordar na hora você não consegue. E é por isso que no episódio anterior a gente falou sobre o sono. Ver como que as coisas vão se conectando e as peças do quebra-cabeça estão se encaixando. A gente fala de confiança, a gente também fala de autoestima. Autoestima de você se olhar no espelho e falar, eu posso fazer isso hoje. Isso eu aprendi muito na escalada. Quando a gente entra numa via de escalada, que é um caminho pela rocha que a gente faz para chegar lá em cima e ver o visual e ter a sensação de superação e tudo mais, a gente tem que entrar com a cabeça de que a gente pode, de que a gente é poderoso, de que a gente é forte. A gente pode até não ir até o final da via, a gente pode cair, a gente pode escorregar, a gente pode ter dificuldade, mas a cabeça tem que estar focada. A cabeça tem que estar positiva. Se você já entrar com, esse pé aqui é ruim, mas essa mão é ruim, mas eu sou ruim, eu não tô escalando bem, e o dia tá horroroso, não sai do chão. Não sobe, porque pode cair, pode se machucar. Então isso eu aprendi. Já teve uma situação até que eu não estava num dia legal, era aniversário de morte de um amigo meu que morreu numa tragédia dessas, que aqui na região serrana, pra quem não sabe, eu moro na região serrana do Rio. Tem muitas chuvas e numa dessas tragédias um amigo meu faleceu, ele foi levado pela enxurrada. E no aniversário de morte dele de 1 ano, eu tava escalando e eu tinha acordado triste, eu tinha acordado mal. E na hora que eu botei a mão na rocha, eu comecei a lembrar dele. Eu comecei a lembrar das coisas que a gente tinha vivido juntos, das coisas que ele podia estar realizando. E ali mesmo eu comecei a chorar. Eu tava numa posição desconfortável, que eu teria uma queda grande se eu não me controlasse e descesse tranquilamente. Então eu tive que controlar a minha mente para poder descer e, com o pensamento certo, me adequar à situação que eu tava vivendo. Ali não era o momento de chorar. Ali não era o momento de se lamentar. Então eu tive que controlar os sentimentos e descer. Quando eu tava em solo, segura, aí eu chorei tudo que eu precisava chorar. Então, ter a cabeça em mente que você está no caminho certo e que você merece esse caminho certo é fundamental, porque os pensamentos dominam a gente. E a gente pode sim, é plenamente capaz de dominar os pensamentos. Se não fosse, eu teria caído lá de cima. Os nossos pensamentos são os nossos melhores amigos. Eles nos levam longe, mas também são os nossos piores inimigos, se assim nós deixarmos. Então perceba que você merece sim tudo que você quer. Que você merece sim chegar ao topo, ao cume da sua vida. E foque no eu. Muitas vezes a gente fica preocupado com o outro, com o comportamento do outro, né? Eu vejo assim que tem gente que tem muito ciúme, que tem ciúme até da alma. E eu não sou esse tipo de pessoa. Tem gente que toma conta de o que curte no Instagram, o que salva, o que vê. E assim, gente, sinceramente, eu não sei nem ver como que rastreia essas coisas, porque eu nunca me preocupei. Eu já faço tanta coisa que não dá tempo de eu ter ciúme. E é exatamente isso, na confiança de que eu sou boa pro outro, eu estou fazendo o melhor. E dentro da minha capacidade daquele momento ali, eu tô dando o meu melhor, eu tô dando o meu máximo. Então o outro vai estar comigo também por isso, porque o meu máximo pra ele tá bom. E que se não estiver bom, eu tenho confiança de que o outro vai me falar isso também. E aí a gente já puxa o nosso terceiro tópico, que é o diálogo. Com certeza você já ouviu a frase palavras têm poder, assim como os nossos pensamentos. No tópico anterior eu dei o exemplo da escalada e ele também serve aqui, tanto no exemplo da confiança quanto no exemplo da força do pensamento e das palavras. Quando nós ficamos falando, eu não vou conseguir, não vai dar certo, a gente está minando os nossos sonhos ou os dos outros. Então analisa agora como é que é a sua comunicação, como é que é seu diálogo. No dia a dia você mantém um tom legal, você mantém um tom amigável, ou você está muito estressado e já vai sendo reativo e agressivo. Ou você se cala e para de falar sobre tudo nos problemas e não consegue se posicionar, não consegue desagradar.
trava. E aí o circo tá pegando fogo, você tá angustiado por dentro, mas você não exterioriza e sai magoando as pessoas ainda assim. Então nem sempre, gente, só a palavra magoa. A ausência de palavra também. A ausência de posicionamento também. Então saber comunicar é muito importante. E saber como comunicam com a gente também. Porque às vezes o outro tá tão entretido na vida dele, nos problemas dele, na circunstância, nos sentimentos, que na hora ele vai de rompante e você pode virar pra ele e falar: por que você tá gritando comigo? Vamos conversar numa boa? Isso é ser assertivo. Não é ser narcisista, não é ser desrespeitoso, é ser assertivo. Quando que na vida 2 seres humanos resolveram alguma coisa no grito? Não dá certo. Existem 3 formas básicas de linguagem da gente estar se comunicando. De uma forma agressiva e reativa. Então, nessa forma, você até pode usar palavrões, mas não necessariamente. E quando a gente usa umas palavras reativas, a gente tem um tom de voz bravo. A gente parece que quer matar a pessoa de tanto falar com ela. E muitas vezes a gente pode estar até com esse sentimento, sim. E é uma cachoeira de falas, de agressões, de questões ali que você sabe que vão magoar o outro e você fala. E você vai com um tom imperativo, e você vai com um tom ríspido, e isso tudo ou vai gerar no outro uma reação de volta, e aí a briga tá armada, ou vai gerar no outro a resposta contrária, que é a linguagem extremamente no outro oposto, que é a passiva, onde a pessoa não consegue expressar os seus sentimentos, se cala e fica sendo saco de pancada, ou então magoa pelo silêncio. E aqui eu não tô falando de tratamento de silêncio, ghosting, né, que é o nome, nada disso. Eu tô falando simplesmente da pessoa se anular dentro de uma discussão para que a discussão morra, ou então porque ela fica com medo do que falar. Ai, mas é porque não tem como falar. Tem sim, e é o modo assertivo, o terceiro modo de comunicação, onde você equilibra. Você consegue pontuar aquilo que te incomoda, sem se anular e de um tom de voz calmo. Então você não precisa gritar para você ser ouvido. Quando a gente aprende a falar baixo e falar corretamente aquilo que a gente precisa, ou que a gente quer, ou que desagradou, a gente já ganha 50% da conversa. Agora, quando a gente aprende a escutar o que o outro está falando, sem necessariamente pensar numa resposta, a gente já tem os outros 50% da conversa. Da parte que nos cabe, né, gente? É lógico que um relacionamento, a gente fala aí de 2 pessoas. Então, se você precisa que alguém se relacione melhor, de um modo mais saudável, já encaminha esse podcast para essa pessoa, para começar a dar uma luz nessa autoanálise dela. Quando aprendemos a ouvir o outro, parar um segundo e entender o que está sendo dito, ao invés de já, mas, e dar uma resposta, a gente já consegue resolver uma questão. Porque aí a gente trabalha a confiança e o respeito também pelos sentimentos do outro. E essa misturinha de sentimentos dá na empatia. Essa palavra é fundamental dentro dos relacionamentos e até mesmo o relacionamento conosco. Tá, Letícia, mas o que tem a ver a comunicação com o adoecimento? Sabe como é que é o perfil da pessoa da comunicação agressiva? A pessoa ansiosa. Ela odeia tanto o conflito que ela quer que ele evapore. E aí ela fica ansiosa, quer logo que aquilo suma e gera a reatividade. Não para pensar nas palavras e fazer com calma. Qual que é o maior perfil das pessoas com comunicação passiva? Doenças psicossomáticas, doenças autoimunes e depressões. Dores generalizadas, como a fibromialgia. Porque esse tipo de pessoa vai engolindo. Ela não exterioriza os problemas. Então a vida tá um caos, tá tudo pegando fogo e ela tá aqui, sofrendo internamente. E isso vai gerando adoecimento também para o nosso corpo. Essa tensão muscular que a gente faz quando a gente tem questões aí, quando espinhos estão entre a gente e a gente está com espinhos nos outros, essa tensão muscular, essa tensão no dia a dia gera sim pontos gatilhos, gera sim sobrecarga no muscular.
E aí, o músculo e a face é a pele da gente, só que reveste todos os órgãos do nosso corpo. Então vai revestir as costelas, reveste o coração, reveste o pulmão, cérebro, intestino, ossos, reveste entre músculos. Todo o nosso corpo tem face. Então, se você imagina, por exemplo, aqui no pescoço, né? Exemplo clássico de uma pessoa que psicossomatiza os sentimentos. Então, aqui no pescoço, eu tenho nódulos de tensão que às vezes dá até torcicolo. E aí eu vou tensionando. Uma hora eu travei tanto essa região aqui que a minha lombar também começa a doer. Uma hora eu tô com tanto ponto gatilho aqui na cervical que isso repuxa minha coluna e a minha lombar começa também a dar sinais de dor. E aí você para e pensa, meu Deus, mais um problema para eu resolver. Agora, além disso tudo aqui, que eu não consigo resolver através da comunicação, do meu diálogo inteligente, eu agora ainda tô com dor. Então entende como saber se comunicar é fundamental? Como você exteriorizar o que você sente da maneira assertiva é fundamental? Isso não garante o sucesso de nenhum relacionamento ou diálogo. Mas se ambas as partes souberem ir se adequando, perdoando, e puxa dali, remenda dali, e sem perder, obviamente, o respeito, gente, eu não tô aqui querendo passar pano pra abuso não, tá? Eu só tô querendo tirar o discurso de ódio da internet, porque viraliza que é uma beleza, mas não é prático pra sua vida. Quando a gente consegue ser assertivo, a gente consegue ter respeito, a gente consegue observar se o outro respeita a gente, e também a gente consegue fazer com que as coisas fiquem aliáveis, coerentes, confiáveis. Agora vamos passar para o nosso quarto tópico, o dos sentimentos. Eles que regem todas as nossas decisões. Por mais racionalizada que seja a pessoa, vai tomar as suas decisões racionais baseadas nos sentimentos que aquela situação vai gerar nela. Então, uma pessoa que é muito racional, ela vai olhar assim para uma situação e falar assim, olha, eu não vou investir em tal coisa da bolsa. Ai, gente, eu não entendo nada assim de investimento, tá? Mas vamos focar aqui no exemplo. Eu não vou investir na bolsa de Nova York hoje porque as ações estão baixas. Eu vou investir na ação das Filipinas. Por que ela não vai investir em Nova York se tá baixa? Só porque ela vai perder dinheiro? Não, é porque ela vai ficar frustrada porque tomou a decisão errada. Outro exemplo, por que traição dói tanto? Não é porque, se a gente fosse parar pra pensar, socialmente falando, o corno não é o errado da história, por mais que toda música sertaneja conte o contrário, né? Quem é errado é a pessoa que rompeu com o combinado naquele relacionamento e tentou resolver questões desse relacionamento aqui indo pro outro. O errado não é o traído, é o traidor. E ainda assim, quem sofre é o traído. Por quê? Gerou sentimento de rejeição. Gerou sentimento de tristeza, de abandono. Agora a gente falando aí de coisas um pouquinho mais leves, né? Por que a gente escala? Que muita gente pergunta isso, né, Letícia? Mas qual que é o sentido de andar no meio do mato e subir uma pedra num sol escaldante? É só pra ver a vista? Às vezes dá pra subir de bondinho pra ver a vista. Por que você escala o Pão de Açúcar se dá pra ver de bondinho? Porque ali o sentimento de superação, a liberação de endorfina, o sentimento de você ser capaz de fazer uma coisa que as outras pessoas normalmente não conseguem, de você ser admirado pelo outro, de você ter a alegria da conquista, de você ter subido ali com as suas mãos, com a sua capacidade física, com o seu corpo, com as suas dificuldades. Isso tudo gera um feedback positivo. A gente não sobe a montanha pela montanha, a gente sobe pelo sentimento. A gente sobe por poder olhar lá pra cima, às vezes lugares únicos, porque tem sim muitos lugares que você só acessa escalando, e você pensa, meu Deus, que lugar lindo, que criação da natureza maravilhosa. Essa admiração, essa contemplação, esse momento de reflexão é o que gera a nossa escalada. Aliás, a minha escalada. Que eu não posso falar pelos outros, né, gente? Então, e aí eu vou dar agora um exemplo um pouco mais realista, assim, para outra parcela das pessoas, né, que não escalam.
Quando você quer comprar um apartamento para você, você quer ter a sensação de segurança, de conquista, de alegria, de satisfação, de produtividade. Quando você acaba de pagar uma conta, uma parcela que você fez, dá aquele alívio de que você é capaz, de que você é produtivo. Quando você recebe flores, dá aquela alegria, aquela coisa da paixão. Então, todas as nossas decisões vêm dos nossos sentimentos. A gente cuidar dos nossos sentimentos é cuidar das nossas decisões. Essas decisões é que vão levar a gente para os nossos objetivos de vida. A gente não tá aqui a passeio. Eu acho realmente muito triste quando eu vejo algumas pessoas, eu aposto que você também conhece alguém assim, que você olha e fala, meu Deus, o que fulano está fazendo sobre a terra? Porque ele não faz noção do que ele está fazendo. A pessoa tá cada hora fazendo uma coisa, ou a pessoa não faz nada, não tem objetivo nenhum, não tem ambição nenhuma, mas é zero, gente, porque a gente tem mania de botar ambição como se fosse uma coisa super negativa, mas não é. Você precisa de um pouco de ambição para você correr atrás das suas coisas na vida. Se você não tem ambição nenhuma, você fica estagnado, você não transforma a sua realidade de forma alguma. Chegar lá nos nossos objetivos, cuidando dos nossos sentimentos, para também não chegar lá na promoção do trabalho já no burnout, precisando pedir licença para o INSS. A gente precisa perceber os nossos sentimentos. Então perceba o momento que você está saindo do seu natural. Ih, agora eu tô estressada. Isso aqui me deixou triste. Nossa, isso aqui me frustrou. Nossa, mas isso aqui me deixou muito feliz. E aí você começa a analisar, principalmente, né, os negativos, que são os que na maioria das vezes vão fazer a gente tomar decisões erradas. Então analisa do tipo assim, por que me frustrou? Qual que foi a expectativa que eu criei em cima disso aqui que me frustra? Por que isso aqui me deixou triste? É porque eu esperava que na minha vida fosse diferente e me deixou sem esperança. Me deixou desmotivado. Me deixou realmente chateada, tal postura, tal situação, enfim. E a partir do momento que você analisa, você começa a trabalhar. Então, olha só, eu já sei que essa minha expectativa aqui foi frustrada, sei lá. Um exemplo bem banal, mas que a gente pode levar para coisas mais sérias. Comecei a ler esse livro e odiei. Que final ruim. Nossa, aquele filme. Você entra pra ver o filme e você fala, vai ser o filme. Chega lá, é uma bosta de filme. Você fica frustrada e você fala assim, ai, mas também, né, o que eu podia esperar de um filme desse ator? Mas também, né, poxa, fazer o quê? A autora preferiu fazer assim o livro, vou começar a ler outro, tá tudo bem. Ah, mas fazer o quê, né? Fulano agiu assim, eu já pedi mudança, eu já tentei conversar, não tem conversa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar a mim. Porque os meus sentimentos é que não estão compatíveis com a situação, e não ao contrário. Como eu já falei muitas vezes aqui no podcast, né? O mal do século acabam sendo as doenças emocionais, as doenças que têm um fundo emocional, que estão muito em voga, e a gente vê que tem aumentado exponencialmente a prevalência delas dentro da nossa sociedade. Então a gente fala aí de burnout, de depressão, de toque, de dispersão generalizada, de ansiedade. E aí a gente tem vários espectros dentro desses que eu citei, né? E vários níveis aí de intensidade e tudo mais, insônia, enfim. Então, o que a gente percebe quando a gente vai olhar o caráter fisiológico dessas doenças, né? Que geram alteração hormonal, tem muitas que podem ser causadas até mesmo pela falta de secreção de serotonina do intestino. Então, assim, é muito complexo a gente analisar os sentimentos na área da saúde, mas de uma forma bem simplificada, porque aqui eu não quero ficar trazendo termos técnicos que não vai agregar em nada à sua vida. Eu quero que a gente mude a forma de visualizar isso e tenha qualidade de vida, de fato. Porque eu ficar aqui falando da forma como a serotonina é encadeada não vai adiantar de nada pra você. Você não vai mudar a tua vida por causa disso. Você vai mudar se eu te falar aqui agora, ó. A depressão, ela gera doenças também. Não é só a pessoa engorda, a pessoa fica esteticamente prejudicada, vamos falar assim, porque ela não tá cuidando da aparência dela, ela não tá tomando banho. Não é só isso também. O corpo inteiro tá em depressão.
Os rins, às vezes, têm menor funcionamento. Os músculos, eles perdem nutrição. Então, todo o corpo entra em depressão junto da mente. A mesma coisa quando a gente está ansioso. Fica ansioso com uma coisa pra você ver. O coração acelera, a respiração muda, você fica mais agitado, você fica mais elétrico. O intestino ou descompensa e você quer ir no banheiro na hora, ou você prende, trava. Xixi, mesma coisa. Ou vai querer fazer xixi ali no pé, ou acabou. Não vai mais urinar naquele dia ali. E tudo depende de como a gente vai trabalhando os nossos sentimentos. O estresse, que é o pai do burnout, ele também gera tensões, que foi o que eu falei anteriormente, e que geram pontos de gatilhos pelo corpo, e geram dores físicas. Não é invenção, não é mimimi, é uma dor que saiu da psique pro físico. Porque se você não tem onde exteriorizar e você não resolve esse sentimento, o corpo denota, o corpo fala. A gente volta lá no nosso primeiro episódio, onde eu falei sobre insatisfação. O que nos deixa doentes emocionalmente é a insatisfação. Porque a insatisfação denota que a gente está fora da rota. Eu quero ir tanto para a direita, mas eu tô indo para a esquerda pelas minhas escolhas. E isso vai me gerando insatisfação. Eu quero tanto casar e ter filhos, mas eu tô com uma pessoa que não quer casar e não quer ter filho. Eu quero muito, muito, muito passar na prova da OAB. Mas eu tô tão ansioso, eu tô tão elétrico que eu não consigo parar para me concentrar. Eu quero muito, muito, muito mesmo ganhar mais dinheiro, porque eu preciso pagar uma dívida. Mas isso tá tirando tanto meu sono à noite que eu não consigo dormir. É por isso que nós precisamos alinhar a nossa saúde, os nossos relacionamentos e o nosso trabalho com o nosso objetivo de vida. Se seu objetivo de vida é ter uma família bem estruturada, filhos, casamento e tudo mais, você precisa ter saúde para poder aproveitar isso, para poder criar os seus filhos, para poder viajar com o seu marido, com a sua esposa. Se você tem o objetivo, aliás, e você precisa também ter um trabalho, né? Para você poder pagar tudo isso, você precisa ter uma fonte de renda ou seu parceiro, enfim. Se o seu objetivo é ter um físico maravilhoso, trabalhar como fisiculturista, e aí você tá lidando aí com duas vertentes, né? Uma é você ter uma saúde, apesar do processo de fisiculturismo, então não cair na balela do amor com suco, ou se fizer amor com suco, fazer com camisinha. Ai, gente, muito bom esse meme do Rodrigo Góes. Não tem como não usar ele. Se for fazer amor com suco, faça com proteção. Faça com o médico, todo bonitinho. E pro seu trabalho, você tem que gerar lucro com isso. E ainda assim, cuidar do seu relacionamento. Não dá pra você ser fisiculturista, namorando ou casado com uma pessoa sedentária que não te apoia no teu projeto, que não te dá incentivo, que fica te oferecendo McDonald's quando você tá no cutting. É dialogar de forma consciente. Analisa os teus relacionamentos mais próximos. Analisa como você está se comportando consigo mesma, como você está se tratando, e foca na sua jornada. Esquece esse papo de coaching do outro. Ai, porque o outro é narcisista, porque o outro é bipolar, porque o outro é psicopata. Esquece o outro. Foca em você. O que você tá fazendo que tá te deixando nessas relações tóxicas? Quais atitudes você não está tomando que te colocam em posição que você não quer? Te colocam preso dentro de sentimentos e ciclos que você não quer estar. A escolha é sua. A vida é sua. A decisão é sua. Então vamos fazer da vida o melhor possível, porque a gente só tem certeza do agora. Por mais que você possa acreditar em reencarnação e outras coisas assim do gênero, você só tem certeza do agora, não é mesmo? Então, garanta o hoje. Vamos fazer do hoje o melhor momento das nossas vidas. E para isso, a gente precisa tomar o caminho certo, com o gasto de energia nas proporções devidas. E aí sim, a gente vai chegar no nosso objetivo com qualidade. Temos um episódio forte, né? Esse episódio
Tem questões aí valiosas, ele é um pouco mais subjetivo, porém eu espero que você tenha conseguido aterrar aí nas suas situações do dia a dia. E de coração, tem coisas que doem a gente ouvir, mas é necessário para transformação e é com todo carinho que eu penso no conteúdo para trazer aqui para vocês. Então, se você gostou do conteúdo, já dá as 5 estrelinhas aí no Spotify, já curte no YouTube, deixa o seu comentário se você tiver aí alguma coisa para acrescentar. Agora o Spotify também tem ferramenta de comentário aí. Lembrando que o nosso encontro, ele é semanal. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos um novo episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. E assim finalizamos mais um episódio do podcast.